Muita gente já criticou e xingou o Super Xandão por conta da Terra plana. Muita gente já se declarou extremamente fã do Super Xandão. Mas a pergunta que a gente quer calar: como que o estilo comunicativo do Super Xandão fez ele literalmente atrair uma legião de milhares de fãs que inclusive reproduzem os jargões dele? Quer entender mais sobre comunicação e persuasão com o exemplo do Super Xandão? Faz um double biceps aí e vem pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E no quadro de estilos comunicativos de hoje, o analisado da vez é o Super Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Como que o estilo do Super Xandão de se comunicar, muitas vezes polêmico, muitas vezes curioso, muitas vezes engraçado, foi capaz de atrair milhares e milhares de fãs? Será que aquele jeito que ele fala é propositalmente um personagem ou algo do gênero para chamar a atenção? E se eu te falasse que na forma que o Super Xandão se comunica, vendo o estilo comunicativo dele, dá pra ver que ele é mais reflexivo do que reativo? Você acreditaria? Não, irmão, Xandão é impulsivo, intenso e radiante. E o principal, quais ferramentas da comunicação do Super Xandão atraem milhares de fãs? Porque você pode olhar e até mesmo ficar incomodado com o jeito que ele fala, ou com as coisas que ele defende, que ele argumenta, como por exemplo da Terra plana. O modelo de terra bola molhada giratória é altamente lucrativo pro sistema. Mas você não pode negar que o cara é um sucesso e atrai milhares de fãs por onde passa. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o estilo comunicativo de Super Xandão no episódio de hoje. Para você que não está familiarizado, Super Xandão, também conhecido pelo seu público como o último herói da Terra, é o apelido de um streamer com um público enorme, literalmente milhares de pessoas o seguem, e que ganhou grande notoriedade nos últimos anos. Além de falar sobre a necessidade de se exercitar e, segundo ele, ter uma mentalidade que não seja beta, Super Xandão também ficou conhecido por argumentar a favor da ideia da Terra plana. Essa questão do domo que você estava falando é interessante porque, assim, se realmente fossem, querer fazer o teste para alguém chegar até o domo e medir a altura desse domo, o lugar mais fácil para fazer isso seria na Antártida, porque lá é o final da Terra. E muita gente me pergunta, como que um cara desses conseguiu uma legião de centenas de milhares de fãs? Eu sempre respondo, é porque ele domina o estilo comunicativo dele. E o diferencial é que o Super Xandão se comunica da mesma forma até hoje, ele mantém uma coerência na comunicação dele desde o começo até hoje. Se você assistir os vídeos mais atuais dele, vai perceber que existe essa coerência. Thanos pode. Não, mas a questão é que o Thanos, ele é burro. O cara que fez o filme dos Vingadores é extremamente imbecil. Então, tipo assim, ele é idiota. Ele é burro mesmo. E um dos argumentos que o Super Xandão mais bate é que você tem que ser uma pessoa com uma rotina saudável, se exercitar, estudar e não ficar apenas à toa vagabundeando. Vou fazer isso aqui na internet, ó. Só fazendo isso aqui. E eu concordo 100% com o Super Xandão nisso, tanto que eu tenho a minha rotina regrada, tenho meus treinos diários, meus estudos diários, treino esgrima medieval todo dia, e é por isso que eu sempre dou preferência para as camisas da Insider Store. Nesse caso aqui eu estou usando a Tech T-Shirt da Insider Store. Já tem mais ou menos 2 anos que eu uso os produtos da Insiders, tanto as camisetas no modelo Tech T-Shirt quanto as camisetas no modelo Sport. Você já deve ter me visto tanto em podcasts utilizando as roupas da Insider, quanto em momentos mais práticos do meu dia a dia, como por exemplo quando eu estou treinando, quando eu estou lendo ou simplesmente quando eu estou em casa relaxando. Ah, e é claro, eu já gravei inúmeros vídeos utilizando aqui as roupas da Insider Store. Além do conforto dessas camisetas altamente funcionais, que te proporcionam o máximo de qualidade, sendo roupas que não esquentam, são anti-suor, anti-odor, não dão aquela sensação de abafamento, ainda mais em dias quentes. Pelo contrário, são roupas extremamente confortáveis e o mais legal é que elas se adaptam no corpo. Alguém como eu, que vive o dia a dia na praticidade, tem que colocar a roupa, já sair de casa correndo, não tem um tempo de passar a roupa ali, passar com ferrinho. Uma camisa funcional da Insider Store é indispensável. Obviamente as camisetas estão disponíveis nos modelos tanto masculino quanto feminino, tem também nos modelos gola V e manga longa. E claro que você que está vendo esse vídeo tem um cupom de desconto exclusivo. Clica no primeiro link aqui na descrição, aproveite, use seu cupom e use Insider. Ou seja, além da coerência pessoal, de fato ele acredita no que ele fala, existe também a coerência de comunicação. Quando eu reconheço as estratégias e ferramentas comunicativas que eu tenho e uso elas de forma consciente para atrair a atenção do pessoal e também para conseguir outros benefícios. Por exemplo, se você conhece o seu estilo comunicativo, sabe ali se você é uma pessoa mais argumentativa ou uma pessoa mais emotiva, se você sabe utilizar isso da forma correta. Alguns benefícios, segundo o Robert Kitian, que é um dos principais autores e pesquisadores da área, dominar o seu estilo comunicativo te capacita a criar conexões de forma muito mais rápida. Eu consigo me conectar com as pessoas muito mais facilmente, porque eu já sei quais ferramentas funcionam na minha comunicação. Eu não vou tentar falar de uma outra forma, copiando alguém, porque eu sei que não vai dar certo e eu sei que vai ser meio incoerente
com a forma que eu acredito. O segundo benefício é que ajuda a atrair pessoas com o mesmo interesse que você tem, de forma muito mais fácil. Você consegue filtrar, por exemplo, no caso de um influencer, dominar o estilo comunicativo dele, utilizar as palavras-chave corretas, utilizar os sinais corretos na comunicação, vai atrair pessoas que vão se interessar pela mesma coisa que ele. Se você é um influencer, fica muito mais fácil quando você atrai só pessoas que gostam daquilo que você gosta, para conseguir persuadir eles, por exemplo, para comprar um produto seu ou para interagir com algo que você acredite. E o terceiro benefício é que quando você domina o seu estilo comunicativo, fica muito mais fácil de persuadir as outras pessoas. Afinal de contas, você fica mais autoconfiante e tem mais certeza daquilo que está falando também. Beleza, então como vai funcionar essa análise do Super Xandão? Nós pegamos aqui alguns trechos de vários momentos diferentes, em podcasts, em lives que o Super Xandão participou, para poder ter ali um material dele em diferentes contextos, em diferentes momentos, porque o estilo comunicativo fica mais perceptível quando você tem vários momentos da pessoa em várias situações diferentes. Para entendermos qual é o estilo comunicativo do Super Xandão, precisamos então pegar esses momentos que ele interagiu verbalmente e não verbalmente, de forma espontânea, e observando isso, nós vamos entender quais as preferências comunicativas dele, ou seja, na maioria das vezes que ele se comunica publicamente, quais são os traços que se repetem com mais frequência. E esses traços que se repetem com mais frequência são chamados de componentes comunicativos. Quando a gente tem ali o combo de componentes comunicativos, esse combo é o estilo comunicativo de determinada pessoa. Não significa que seja uma regra, a pessoa só se comunica assim. Ela nunca vai se comunicar de uma outra forma. Não, ela pode se comunicar de várias formas diferentes. Claro que dependendo do contexto ela vai se comunicar de forma diferente. Mas o estilo comunicativo diz respeito à maioria, ou seja, a maior parte, a frequência, aquilo que ocorre com maior frequência na comunicação pública da pessoa. Então bora analisar o Super Xandão. Primeira coisa da nossa análise aqui é definir qual é o núcleo da comunicação do Super Xandão. Basicamente, o nosso núcleo comunicativo diz respeito à proporção, ou seja, a distribuição entre o componente interpessoal e o componente intrapessoal. Você pode ser mais interpessoal ou mais intrapessoal, e vice-versa. E no caso do Super Xandão fica bem fácil presumir que o núcleo de comunicação dele é bem equilibrado, porém com uma leve dominância do lado interpessoal, ou seja, aquele lado mais voltado para fora, para expressar suas ideias de forma até mais enérgica. Porém, em contrapartida, ele também tem o componente intrapessoal dele de forma moderada, que é por sua vez o componente mais voltado para a reflexão, que está associado à construção do raciocínio por meio da reflexão, em vez de apenas uma opinião reativa sem refletir primeiro. Pelo menos é isso que podemos dizer com base no material disponível nas redes sociais nos últimos anos, onde vemos Super Xandão sempre sendo bem comunicativo e fazendo questão de falar o que pensa, mas sempre deixando claro que ele procura estudar e refletir sobre aquilo que ele fala, em vez de falar de forma meramente reativa. Um exemplo de alguém que difere do Super Xandão, ou seja, tem um componente muito mais intrapessoal, mais voltado para dentro, é o meu amigo Gabriel Pato. O Gabriel Pato, para quem não conhece, é um dos maiores hacker éticos do Brasil. É muito comum quando ele vai em podcasts ou entrevistas, ele demonstrar o raciocínio dele antes de chegar na opinião, ou seja, na resposta final. Ele vai desenhando o raciocínio dele até chegar na resposta final e frequentemente ele chega com uma resposta imutável. Ele coloca a opinião dele ali como se fosse uma opinião pronta, significa que ele já refletiu sobre ela antes. Então eu falo, usa o antivírus, beleza, usa, é super recomendável usar, mas não se sinta 100% seguro com isso. Eles sempre vão colocar aquela tela lá, você está blindado, 100% seguro. Não haja como se você estivesse, tá? Continue tendo cautela e tudo mais. E isso seria o exemplo de uma pessoa muito mais intrapessoal do que moderada, como é o caso ali do Super Xandão. Tem o inter e tem o intra também. Ainda segundo a metodologia de estilos comunicativos, pessoas com um componente interpessoal um pouco mais forte, mas com uma leve presença do intrapessoal, em seu núcleo comunicativo geralmente demonstram esses traços de comunicação. Preferem conversar sobre uma situação mesmo quando discordam de alguém, em vez de simplesmente guardar aquele pensamento. Isso fica, por exemplo, evidente quando ele está em alguma entrevista e alguém discorda dele, do Super Xandão, na maioria dos casos sobre a Terra plana, em vez dele simplesmente guardar a opinião dele ou a discordância dele, não, ele coloca para fora a opinião e fala o que ele pensa sobre o assunto. Tem como tocar esse domo, tipo... Chegar ao domo? É. Sim, tem como fazer, só que daí é aquela questão, né? O lugar mais fácil de ser realizado esse teste, se alguém estivesse preocupado em realizar esse teste, seria na Antártida. Lembrando que eu não estou entrando no mérito de falar da Terra plana nesse vídeo, hein, galera? Falando aqui de comunicação. Um outro traço também é que pessoas assim geralmente falam de forma bem enérgica e muitas vezes até emocionada, porém pesquisam e elaboram seus argumentos antes de expressá-los publicamente. Já que entende tanto do globo, desmente a Terra plana, ponto a ponto. Se você quer ir lá e você quer refutar alguma coisa, você refuta. Ponto a ponto, é simples. Uma frase muito frequente do Super Xandão quando ele vai reagir a alguma coisa é: Mas você já leu alguma coisa? Você já estudou?
Já pesquisou? O que pode significar pra gente que, independente de qual seja o assunto de interesse dele, ele pesquisa assim, bastante antes de falar o que ele acha. E por fim, um outro traço de pessoas com mais presença do componente interpessoal do que intrapessoal é que elas até dão espaço para outras pessoas em uma argumentação, mas frequentemente elas já vêm com uma ideia pronta, pois já refletiram bastante e até mesmo ficam mais enérgicas quando são muito contrariadas em uma argumentação. Você pode ver, por exemplo, num react, quando o Super Xandão tá vendo alguém discordar dele, inclusive quando ele fez um react meu, né? Eu e o Alberto discordando dele lá no Flow, ele começa mais calmo, vai dando risada, até que ele vai ficando puto! Você, Alberto, Vitor, vamos estudar! E vai passando o tempo, o cara vai ficando só um pouco mais revoltado. Quando o assunto é terra plana, por favor, o Vitor e Alberto vão estudar, cara, sobre o modelo da terra plana. Então o núcleo comunicativo do Super Xandão tem uma presença maior do interpessoal, mais voltado para fora, porém ele tem sim uma presença moderada do intrapessoal, que significa a reflexão, o estudo, né? Ou seja, aquilo que é mais voltado para dentro. Uma vez que a gente entendeu o núcleo da comunicação dele, agora a gente tem que ver quais componentes estão ao redor, ou seja, quais outros traços são mais marcantes na comunicação do Super Xandão. E sim, nós temos ali outros 5 componentes que podem estar presentes ao redor do núcleo comunicativo. E o primeiro deles, que é muito forte, é muito presente na comunicação do Super Xandão, é o componente linguístico. O componente linguístico é um componente associado à importância das palavras e da argumentação para resolver situações, em vez de apenas resolver racionalmente ou emocionalmente. Alguém que se comunica muito utilizando o componente linguístico geralmente pensa e conceitualiza suas ideias em palavras, como se a pessoa estivesse explicando, falando sobre algo ou conversando sozinha. São pessoas que gostam de estruturar bem o que vão falar, em vez de sair falando pelos cotovelos, e geralmente se incomodam muito com argumentos que são apresentados sem estrutura ou sem uma descrição precisa. Por exemplo, quando uma pessoa acaba dando uma argumentação muito vaga e não definindo exatamente o que ela quer dizer. Em vários momentos é possível observar o Super Xandão ficando incomodado com uma ou outra palavra que determinada pessoa fala, como se aquela palavra não tivesse significado correto naquela linha argumentativa. Direito dele, só que ele falou um monte de groselha, um monte de abobrinha, desmereceu nosso trabalho, falou um monte de bosta lá e nosso público não gostou. Mas foi o que eu falei. Desmerecer o trabalho é mentira. Eu nunca falei que vocês exerciam um trabalho ruim. Eu não gosto da música. Vocês querem trabalhar fazendo essas músicas? Tem um monte de gente que trabalha aí fazendo música de funk. Quero que se foda, mas o funk é um lixo. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim: eu não gosto do Xandão porque eu acho ele um idiota, as coisas que ele fala eu não gosto, eu acho que ele dá a ver. Perfeito! E daí? É um direito que a pessoa tem. Também é possível ver ele rebatendo argumentos utilizando as próprias palavras das pessoas como ponto de partida para tecer os seus argumentos contra elas, evidenciando o peso que as palavras e a estrutura da mensagem têm para ele. Um comentário do Super Xandão é super irrelevante e não porque ele é um... É irrelevante, mas os caras estão fazendo o maior carnaval em cima disso daí, né? Geralmente pessoas com componente linguístico mais arrojado não temem um debate, por mais difícil que ele seja, e também não temem expor as suas discordâncias, independente de contra quem eles estejam argumentando. Eles não costumam guardar o que pensam para si. Em vários vídeos dele, boa parte eu diria, Super Xandão assiste conteúdos de pessoas ofendendo ele ou até mesmo tecendo opiniões extremamente negativas e contrárias às dele. Mas quando ele faz isso, demonstra pouco incômodo e não hesita em rebater parte por parte o que alguém disse, independentemente de quem seja. Se for alguém muito mais famoso que ele ou alguém que esteja apenas lhe ofendendo gratuitamente, ele participa do debate em vez de evitar comentar sobre o assunto. Então é o rei dos betas, porque quando eu zoei ele, eu sabia que ele ia ficar inseguro. Moleque, nem conheci esse maluco. Fiquei conhecendo essa porra por causa da molecada da live. Mandaram um vídeo seu lá, eu consegui assistir 15 segundos. Uma vez que você abriu a boca, foi o suficiente pra eu sair do vídeo. Tanta vergonha alheia. Ah, dá licença, porra, tá maluco, cara? Mas e você? Seus traços comunicativos são parecidos com o do Super Xandão? Você se identificou em algo que eu falei aqui hoje? Se você quer dominar mais a sua comunicação e o seu estilo comunicativo, você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando. Clicando no botãozinho inscrever-se aqui agora, você precisa também curtir e compartilhar esse vídeo, que você me ajuda pra caramba. Dito isso, bora continuar para análise. Um outro componente fortemente presente na comunicação do Super Xandão é o componente sinestético, que é associado à emoção, sensação, falar sobre aquilo que você se emociona, ter diversos sentimentos sobre os seus pontos de vista, em vez de apenas argumentos e fatos. O componente sinestético também se mostra na comunicação do Xandão, pois esse componente está fortemente associado ao comportamento não verbal. Pessoas que apresentam esse componente geralmente utilizam muito a linguagem gestual, vocal e facial para transmitir as suas ideias e também transmitir as
emoções do que eles sentem sobre aquilo que estão falando. Em suma, são pessoas que têm uma expressividade corporal e não verbal muito grande quando estão se comunicando. Pessoas com esse componente geralmente se expressam bastante de forma não verbal. É muito comum uma pessoa assim usar muitos gestos para expressar os seus pontos de vista. O cara, ele não fez nem expressão, ó, o Felipe Franco, tá pufando, ó. Agachou, peso na mão do Giga, vai fazer as repetições. encostou no corpo. Isso o Super Xandão faz bastante. O Super Xandão também usa de várias alterações vocais para enfatizar os seus pontos de vista, aumentando o volume vocal e até mesmo a tonalidade da sua voz para enfatizar algo que ele quer afirmar. Acha, mano, um cara, você acha que o vovô Maromba ia erguer 100 quilos? Mano, esse nega é tudo louco, cara. É a mesma história do chouriço da NASA. E também usa de expressões faciais até meio exageradas, em diversos momentos, para enfatizar o que pensa. Você vai entender por que o ser humano foi feito pra ser trouxa, cara. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Além da expressividade, ele sempre realça o que ele acha das pessoas pela postura delas, pela comunicação não verbal delas. Em vários vídeos ele determina se alguém tem mais confiança ou não naquilo que fala pela postura não verbal da pessoa, evidenciando o quanto que ele presta atenção no canal cinestético. Tudo bem pra você, então? Tá tudo bem. Olha lá, cara, ela quer todo o corpo dele, a feição do rosto, tudo fala, diz o não, tudo dela diz não. Ela fala que tá tudo bem. Ah, mas que merda é essa, cara? E como o componente cinestético também está associado ao emocional, em alguns vídeos nós podemos ver também o Super Xandão tendo ali pequenos rompantes emocionais quando está comentando alguma situação. Isso fica perceptível pelo aumento vocal dele e por outras alterações fisiológicas, como por exemplo a ruborização do tom de pele e as expressões faciais. Pra fora, pegou a mão da mulher. Cara, que isso, velho? Que porra de mudança! Caralho! Que merda é essa? Um outro componente forte também na comunicação do Super Xandão é o visual espacial. Geralmente pessoas com esse componente são capazes de visualizar cenas, imagens, símbolos e similares enquanto falam, pensam, interagem, leem ou até mesmo enquanto escrevem. É como se enquanto elas falassem, passassem várias imagens em sua cabeça sobre o que estão argumentando. E isso até mesmo facilita para elas entender a própria linha argumentativa. Inclusive, pessoas com o componente visual espacial mais arrojado têm muito mais facilidade de entender algo se a explicação vier acompanhada de imagens em vez de apenas palavras ou sons. É muito comum que pessoas assim, ao se comunicar, criem histórias ou usem metáforas justamente para ilustrar visualmente melhor os seus pontos de vista, em vez de apenas levantar números ou fatos ou simplesmente esbravejar berrando. Super Xandão em diversos vídeos conta certas historinhas ou até mesmo descreve alguma situação de forma bem visual para ilustrar melhor o que ele está falando. Eu vou pegar e vou comprar 100 quilos de cocaína e vou me projetar pra consumir isso em 5 anos. Vai ser só um pouquinho, com equilíbrio. Com equilíbrio não tem problema. Não é verdade? Tudo é equilíbrio, não é? Não existe uma coisa que te faz bem ou que te faz mal. Não existe isso. É o equilíbrio. Né? Então equilíbrio, pô, que isso, velho? Bater ali umazinha no dia? Umas 2 só? Ah, isso aí não vai acontecer nada. Aí passa 3 semanas. O cara vai enfraquecendo o psicológico dele. Ah, hoje eu tô... eu ia sair com uma menina, não vai mais dar certo. Eu tô triste, eu vou bater 5 hoje. Mas só hoje, só. Amanhã eu volto pra 2. Olha só como dá super certo isso. E por fim, um componente que tem sim presença marcada na comunicação do Super Xandão é o componente auditivo, que é um componente muito mais associado à percepção, tanto do contexto da situação, como também uma percepção emocional da situação, por meio do som, por meio do ritmo, do tom e do volume. Em geral, pessoas que têm ali uma presença do componente auditivo marcada são pessoas que prestam muita atenção naquilo que está sendo falado, mas não apenas nas palavras, mas sim como as palavras estão sendo faladas. Puxa vida! Oi, gente, boa noite. Desculpa atrapalhar. O cara dá umas frouxadas na voz ainda por cima, olha isso. Oi, gente. Que porra de oi é esse, cara? Totalmente
Desregulado! Por exemplo, em vários vídeos do Super Xandão, ele pega alguém falando alguma coisa, algum argumento, e pela voz da pessoa, do jeito que a pessoa fala, ele faz um comentário qualificando aquela pessoa de forma positiva ou negativa. Porra, como que fala esse beta? É um beta do caramba! Então, de maneira resumida, o que a gente pode falar do estilo comunicativo do Super Xandão é que ele apresenta os seguintes traços. Ele tem um núcleo comunicativo, majoritariamente interpessoal, porém com uma leve presença intrapessoal. O Super Xandão apresenta então um núcleo misto, e por conta do seu núcleo comunicativo, apresenta uma predominância para expor as suas ideias em vez de guardá-las para si, porém opera preferencialmente de maneira reflexiva, em vez de simplesmente sair vomitando o que acha sem pesquisar. Até mesmo quando ele fala sobre terra plana, e inclusive esse assunto, ele afirma que já teria pesquisado várias vezes e estudado sobre isso antes de falar. Eu não consigo acreditar que a Terra não seja esférica, eu ainda acredito nessa parada. Mas sabe por que isso acontece? Porque como você falou no início da conversa, você não foi pesquisar a fundo sobre a Terra. Pode ser. Ele apresenta bastante traços do componente linguístico. Por conta desse componente, ele apresenta um cuidado muito maior nas palavras e na estrutura das mensagens quando ele se comunica, e também uma certa fixação por observar as palavras e a estrutura de mensagem de outras pessoas quando ele está ali reagindo a conteúdos. Ele apresenta bastante traços do componente sinestético. Nós podemos ver refletido esse componente na comunicação não verbal do Super Xandão, que se expressa de forma muito ativa, seja fazendo gestos, expressões faciais, até mesmo alterações vocais para enfatizar o que pensa, ou seja também reparando muito na comunicação não verbal de outras pessoas para avaliar e entender o que elas estão falando. E por fim, ele demonstra uma certa presença do componente auditivo, que diz respeito ao fato dele interpretar muitas situações de forma sonora, avaliando o tom, o ritmo e o volume de uma situação ou do que alguém está falando, para tentar entender se o que aquela pessoa fala tem credibilidade ou não, ou até mesmo na forma que ele vai se expressar utilizando a própria impostação vocal para enfatizar melhor os seus argumentos. E de maneira super resumida, essa foi a nossa análise de estilos comunicativos com o quadro especial hoje aqui do Super Xandão. Xandão, se você estiver vendo, cara, tamo junto, Double Biceps, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, comentar, falar se você concorda comigo, comenta aqui quais outras pessoas você gostaria de ver sendo analisadas nesse quadro de estilos comunicativos. Não deixe também de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.